Chegou o grande dia, uma das maiores decisões da história do Esporte Clube Internacional acontece nesta tarde ensolarada e de muito calor aqui em Porto Alegre. Avenida Padre Cacique 891, Estádio Beira-Rio, que estará lotado de torcedores que acreditam e que vão tentar empurrar o Internacional para uma vitória contra o Red Bull Bragantino a partir das 4 horas da tarde. O Inter de olho em resultados paralelos, tudo isso por conta de um trabalho incompetente de direção e jogadores, em busca de não cair pela segunda vez na sua história para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo, todos os detalhes da partida, do ambiente, as conversas entre os jogadores e reuniões das últimas horas no CT Parque Gigante e no Hotel da Concentração Colorada. A gente traz todos os detalhes desse pré-jogo a partir de agora aqui no canal. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, que tem as melhores odds para essa rodada final e decisiva do Campeonato Brasileiro. No jogo do Inter, a vitória colorada pagando 1,65, o Inter sendo tratado como favorito para esse jogo lá na KTO. O empate 3,95, aliás, e uma vitória do Bragantino tá pagando 5 lá na KTO. Outros jogos que interessam ao Inter, tá? Botafogo e Fortaleza. Vitória do Fogão 1,89, empate 3,50 e vitória do Fortaleza 3,95 lá na KTO. O Vitória, que recebe São Paulo no Barradão, 2,28 a vitória do Vitória, o empate 3,05 e 3,30 a vitória do São Paulo. Ceará e Palmeiras, 2,18 a vitória do Ceará, 3,20 o empate, 3,50 a vitória do Palmeiras. Ainda tem Santos e Cruzeiro, 1,42 a vitória do Santos e 8,50 a vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro vai com reservas nesse jogo, 4,25 o empate. Tem jogo de Corinthians contra o Juventude já rebaixado. O Corinthians com reservas pensando na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro no meio de semana. 1,58 a vitória do Corinthians, está pagando 6. Uma vitória do Juventude. Ainda tem Fluminense e Bahia, Galo e Vasco, Sport e Grêmio, muitos jogos, outras ligas também, tem La Liga hoje, Real Madrid e Celta de Vigo, muitos jogos e tem chance extra de até R$10 rolando lá na KTO para tu brincar. E tem Odão que baixou a odd, tá? Porque pode ser que tenha aumentado a chance do Inter. O Odão para os resultados do Inter baterem. Vitória do Inter contra o Bragantino, São Paulo vencer ou empatar contra o Vitória fora de casa e o Botafogo para vencer o Fortaleza. Esse Odão, que resultaria numa permanência do Inter na primeira divisão, tá pagando 4,93 lá na KTO, tá, gente? Bom, 4 horas da tarde rola a bola para Inter e Bragantino no estádio Beira-Rio. Mais de 30 mil confirmados, expectativa de mais de 35 mil torcedores. Não é um Beira-Rio completamente lotado, principalmente pelo momento da equipe, mas é um Beira-Rio com um público mais do que suficiente para empurrar os comandados de Abel Braga para uma vitória e aí o Inter torcendo pelos resultados paralelos para não ser rebaixado para a segunda divisão. Lembrando, o Inter é 18º colocado, 41 pontos, está atrás do Vitória, que é o primeiro time dentro da zona, que tem 42. O Fortaleza, o Ceará estão com 43, são os dois primeiros times fora do Z4, o Santos, que praticamente liquidou a fatura, mas ainda tem uma chance remota, 44 pontos, o Galo e o Vasco com 45 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Bom, para o Inter não cair, gente, lembrando aqui, o Inter precisa vencer o seu jogo e torcer por 2 de 3 resultados paralelos. O Inter vai ficar atento em Botafogo e Fortaleza, vai ficar atento em Vitória e São Paulo e vai ficar atento em Ceará e Palmeiras. Se 2 de 3 resultados forem bons para o Inter e o Inter vencer o Bragantino, o Inter escapa. Então, o que o Inter precisa? Vencer o Bragantino e aí pode torcer para 2 desses resultados. Derrota
do Ceará contra o Palmeiras em casa. O Palmeiras com um time melhor que o Ceará, mas bem modificado. 11 desfalques, titulares já de folga e de férias. O Vitória não pode vencer o São Paulo, ele pode no máximo empatar, e aí, ou uma derrota, que ajudaria muito o Inter. E o jogo do Botafogo contra o Fortaleza tem 2 cenários para o Inter. Uma derrota do Fortaleza, aí não se discute nada, mas o Inter tem que fazer a sua parte. Mas se o Inter vencer por 2 ou mais gols, pode o Fortaleza empatar com o Botafogo, porque daí o que definiria, caso o Fortaleza empatasse o jogo e o Inter vencesse por 2 gols ou mais, seria critérios de desempate e saldo de gols, tá? Então, 2 desses cenários têm que acontecer aliados a uma vitória do Internacional. Bom, começando pelo adversário, Massa Bruta, o Bragantino, que ainda briga por vaga na Libertadores, porque pode ser o 8º colocado, tá? Se o São Paulo não vencer, se o São Paulo empatar, por exemplo, for a 52 e o Bragantino vencer, aliás, o Bragantino não classifica, né? O Bragantino tem que torcer pro São Paulo perder pro Vitória. Se o São Paulo perder pro Vitória e o Bragantino ganhar, o São Paulo fica com 51, o Bragantino vai a 52, pega a 8ª vaga e aí torce para Cruzeiro ou Fluminense vencerem a Copa do Brasil, que abriria essa 8ª vaga de pré-Libertadores, essa vaga para Libertadores do ano que vem. Então o Bragantino ainda tem pretensões importantes hoje no Beira-Rio contra o Internacional. Em relação à equipe do Bragantino, que deve ser colocada pelo Wagner Mancini, técnico da equipe do estado de São Paulo, o Bragantino deve ter Cleiton no gol, Hurtado na lateral direita, Gustavo Marques, Alex Vinícius e Juninho Capixaba na lateral esquerda. No meio de campo, Gabriel, ele mesmo, Rufi ex-Inter, Gustavo Neves e John, Lucas Barbosa, Pita e Eduardo Sacha. Essa deve ser a escalação do Massa Bruta do Red Bull Bragantino para o jogo contra o Internacional. Em relação ao time do Inter, mas antes trazendo algumas informações importantes de bastidores, tá? Primeiro eu quero pedir para tu te inscrever aqui no canal, é de graça, tá? É só apertar o botãozinho do inscrever-se, vídeos todos os dias, independente da situação do Inter, sempre 2 vídeos por dia, às vezes até 3, dependendo da movimentação nos bastidores do clube. Então, sempre tem conteúdo aqui no canal, te inscreve agora que é de graça, tá? Muitas reuniões, gente, acontecendo no hotel da concentração do Inter. O Inter que se hospedou ontem ali na Avenida Lucas de Oliveira, bem próximo aqui de onde moro. E o Internacional está concentrado desde o início da tarde de ontem, tá? Foi uma mudança também aí de planejamento. Geralmente a equipe treina à tarde antes dos jogos e se concentra. Mas como o jogo é às 4 da tarde, o Inter treinou de manhã e já se concentrou no início da tarde para a partida de logo mais. Muitas reuniões aconteceram entre o grupo de atletas, a gente sabe tudo que aconteceu ao longo do ano, várias confusões entre jogadores, tem muitos jogadores que não fecham, que não batem, mas foram feitas reuniões só entre os atletas, sem envolver direção, Abel Braga e nem ninguém, para tentar dar esse último respiro, porque o Inter precisa fazer a sua parte. Esses jogadores que não se dão, que estão com o elenco rachado, precisam pelo menos fazer a sua parte de conseguir uma vitória para pelo menos a sua parte estar feita e aí torcer pelos resultados paralelos, tá? Em relação ao time do Inter, Borré deverá ser titular e o Carboneiro, que volta de suspensão, não jogou na derrota por 3-0 contra o São Paulo, vai ficar no banco de reservas. O Inter encaminhado pelo Abel tem Rocher no gol, Aguirre na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de zaga e na lateral esquerda o Bernabei. No meio de campo, Thiago Maia, Bruno Gomes e Alan Rodrigues, Vitinho, Alan Patrick e na frente, Rafael Borré. Esse é o time do Internacional para a decisão de logo mais. Jogo que vai ter o comando do árbitro David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, auxiliado por Vitor Hugo, do Santos do Paraná, e o Douglas Pagum, do Espírito Santo. E no VAR, Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro. Esses, os comandantes da partida de logo mais. Já tô indo em alguns minutos pro estádio Beira-Rio e, cara, é um dia muito importante para a história do Inter. Tá fazendo muito calor e muito sol aqui em Porto Alegre. É um dia lindo pro torcedor ir ao estádio. Eu sei que você, torcedor, está machucado por tudo que vem acontecendo. Eu sei que a chance é remota, que o Inter precisa de um milagre para permanecer na primeira divisão, mas você que vai ao estádio, acredite e apoie a equipe os 90 minutos para o Inter pelo menos fazer a sua parte nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, tá certo, gente? Bom, eu volto depois do jogo,
aguardando que o Inter se mantenha na primeira divisão, mas a gente volta com a análise da partida depois do jogo no estádio Beira-Rio. Vai ter vídeo do vestiário mais tarde, tudo isso aqui no canal, tá? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.